Olá, amigos, olá, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos essa mensagem, continuação do Sermão da Montanha, capítulo 5, versos 4, 5 e 6. Nós meditamos no vídeo passado nos versos 1, 2 e 3 e nós queremos passar esse estudo bíblico sobre o Sermão da Montanha todo, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Então eu queria que você tivesse atento a esse estudo aí que nós estamos fazendo. Nós vamos orar para a gente começar. Eu sou o pastor Douglas de Souza Brito, minha esposa a pastora Cleide, e ela vai orar para começar, e depois ela vai ler uma palavra e nós vamos cantar um louvor, depois assim passaremos o estudo do Sermão da Montanha. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado, Pai, daqueles que clamam por Ti. Tem misericórdia, Senhor Deus, de nós, Pai. Tem misericórdia, Pai, do Brasil, do Teu povo, do mundo inteiro, Pai, que está acometido por essa epidemia, essa pandemia, Deus. Senhor, não há impossíveis para o Senhor, Pai. Por isso nós clamamos a Ti nessa hora, Pai. Alcança os lares, Pai. Alcança as vidas, Pai. Aqueles, ó Pai, que estão nos hospitais. Senhor, blinda as equipes médicas, os médicos, ó Pai. Todos os paramédicos, Pai. O pessoal da limpeza dos hospitais. Blinda, Senhor. Não permita que sejam contaminados, Pai. Senhor, cuida, Pai, de nós, Pai. Joga fora, joga por terra, Deus, todo o espírito de medo, Pai. Porque nós confiamos em Ti, Pai. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. E não há nada que o Senhor não possa fazer. Por isso, ó Pai, repreende esse vírus, Pai. Manda esse vírus embora, Pai. Do nosso meio, Pai. Deus, tenha misericórdia, Pai. Daqueles que estão em isolamento, Deus, de todos nós que estamos em quarentena. Deus, intervém, Senhor, nessa enfermidade, Pai. E repreende essa enfermidade. Manda essa enfermidade embora, em nome de Jesus, Pai. Cuida, Pai, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, do mundo inteiro, Senhor. Que o Senhor esteja alcançando a todos, Pai. Porque Tu és Deus bom, Tu és Deus zeloso, Tu és Deus de paz. Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos, Pai, falar de Ti, podemos Te adorar, podemos exaltar o Teu santo nome, Pai. Fica conosco agora e abençoa, Senhor, esse estudo bíblico. Que o Senhor esteja, Pai, alcançando vidas, Pai. Suprindo, Pai, a necessidade, Pai, necessidade espiritual de cada um, Pai. Que o Senhor esteja falando com cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu gostaria, antes do louvor, de ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra lá nos Salmos 144, verso 1. É um salmo de Davi que diz: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Foi um salmo de Davi, né? E Davi tocava harpa. E quando Davi tocava, o rei Saul, ele tinha paz, ele se alegrava. Porque Davi adorava ao Senhor. E é tempo de adorarmos ao Senhor. Apesar de todas as lutas, sempre é tempo de adorar o Senhor. Porque o Senhor se alegra quando nós louvamos e exaltamos o nome dEle. E o louvor que eu vou cantar agora, nós vamos louvar aquele louvor disponível. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos. Minha vida em Teu altar. E é assim que Deus nos quer. Louvando a Ele e com a nossa vida no altar. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos. Minha vida em Teu altar. Em total consagração, eu nasci pra Te servir. Sou escravo da Tua graça. É minha vida de
Glória a Deus. Glória a Deus porque podemos adorar ao Senhor e colocar a nossa vida no altar do Senhor para que Ele possa nos dirigir a cada momento de nossas vidas. Então, eu li o texto todo no primeiro estudo e eu não vou ler todo para a gente ganhar tempo, mas vou ler os versos 4, 5 e 6 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então esse é o texto que nós estaremos meditando neste momento. O verso 4, ele começa dizendo assim: Bem-aventurados os que choram. E eu vejo aqui nessas bem-aventuranças uma sequência de aprofundar a vida espiritual. Nós vimos no vídeo passado que nós precisamos, o bem-aventurados, os humildes de espírito, que é aqueles que se quebrantam de coração diante do Senhor, confessando seus pecados, colocando sua vida no altar do Senhor. Agora, bem-aventurados os que choram. Então você se arrepende, você coloca a sua vida nas mãos do Senhor e agora você chora os seus pecados, você chora colocando diante de Deus as suas necessidades. O que é chorar aqui? É você ser verdadeiro, é você abrir o seu coração, porque Deus conhece você, Deus conhece o profundo escondido da sua vida. Diz a palavra de Deus que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que o Senhor saiba. Deus conhece o teu sentar, o teu levantar. Deus conhece todas as coisas da tua vida. Então você não tem o que esconder do Senhor. Então quando você chora diante do Senhor com a sua verdade, abrindo o seu coração, o Senhor consola. O que quer dizer isso? O Senhor te responde, o Senhor fica ao teu lado. A palavra de Deus vem mostrar, o Senhor Jesus vem mostrar nessas bem-aventuranças, que Ele quer um relacionamento, que nós precisamos nos relacionar com Ele. Apesar dEle conhecer tudo sobre você, sobre a minha vida, Ele quer se relacionar com você. E qual é a maneira que nós temos de relacionarmos com o Senhor? É quando Ele fala conosco pela sua palavra, pelo Espírito Santo, quando fala conosco através da adoração, dos louvores, e quando nós falamos com Ele através da oração. Então quando você chora diante do Senhor com a sua verdade, Deus ouve e Ele consola, Ele vai responder. O consolo aqui é a resposta de Deus, é o cuidado de Deus com a sua vida. Eu quero ver alguns textos que vão falar sobre isso conosco, e eu quero ler em Isaías capítulo 61, verso de número 2. Isaías 61, verso 2, vai falar sobre isso também. Só que, para a gente entender melhor, eu vou ler a partir do verso 1. Então, Isaías 61, verso 1, está falando sobre o Senhor Jesus, onde o Espírito do Senhor Deus estaria sobre ele para realizar essa obra, mas que, quando Jesus subiu, essa obra ficou para nós. Então o Espírito do Senhor está sobre a minha vida e sobre a tua vida também, porque é a igreja que vai continuar essa obra que o Senhor fez. Então essa primeira parte o Espírito de Deus colocou sobre a vida de Jesus, está falando sobre o Senhor Jesus, e depois essa obra continuaria conosco. Então o Espírito do Senhor está sobre a minha vida, sobre a tua vida também, se você tem colocado sua vida nas mãos do Senhor Jesus, para ministrar através de você. E aí Isaías 61 vai dizer:
o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, nós somos também agora os canais de Deus, os canais do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, a consolar os que choram. Você é consolado pelo Espírito Santo, mas também você é canal para consolar os que choram. Você precisa ser instrumento nas mãos do Senhor para ajudar a cuidar das vidas que estão agora aí passando por essa dor, por esse sofrimento, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados porque estão perdendo os seus parentes e queridos. Então nós precisamos ser canais de Deus para consolar os que choram. É sermos instrumentos de Deus com as nossas atitudes. Você precisa ser instrumento do Senhor com as suas atitudes, consolando os que choram. E aí as pessoas vão ver Deus, a obra de Deus na sua vida, e vão querer buscar o Senhor por causa das suas atitudes, da sua instrumentalidade nas mãos do Senhor. Eu quero ler outro texto falando sobre isso, Evangelho de João, capítulo 16, verso 20. Evangelho de João, capítulo 16, verso 20, vai dizer: em verdade eu vos digo, o Senhor Jesus falando para os seus discípulos, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O Senhor Jesus estava falando do momento que o Senhor Jesus morreria, que ele seria crucificado. E isso trouxe tristeza para os discípulos, para os apóstolos. E eles ficaram muito tristes com a morte do Senhor Jesus. E o Senhor diz: vocês vão ficar tristes, mas eles, o mundo se alegrará. O mundo pode não entender o que nós vivemos na presença do Senhor. Mas esse é um momento de confiança. Apesar de estarmos tristes com os nossos familiares que se foram, com os familiares que estão se perdendo, estarmos tristes por aqueles que estão enfermos, estarmos tristes por tantas coisas que vêm acontecendo nessa hora, né? Os planos que estão de lado, os sonhos que estão de lado, e o Senhor parou mesmo, parou para que a gente possa buscar Ele. É hora da verdadeira palavra de Deus, da verdade, da mensagem do Evangelho. O Evangelho de mentira agora não vai ter lugar mais, não vai ter vez. É a verdadeira palavra de Deus que vai ter que ser ministrada e vivida com atitudes. Esse é o tempo disso, de viver o Evangelho com atitudes. Mas quando o Senhor Jesus ressuscitou, os apóstolos se alegraram. E a gente precisa viver isso. A palavra de Deus diz, né, o Senhor Jesus diz que no mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo. É ter um ânimo longo, prolongado, né? Estar sempre animado pela presença do Senhor na sua vida, pela presença do Espírito Santo na sua vida, para que o Senhor possa ministrar aos outros através das suas atitudes, dos seus exemplos, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida também, meu irmão, meu amigo. Então que nós possamos entender o consolo do Senhor, e o maior consolo nosso está por vir. É a nossa esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Isso não é presunção. Isso é garantia da palavra de Deus, é garantia que o Senhor Jesus nos deu. Nós não merecemos a salvação, ninguém merece a salvação. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus, pela cruz do Calvário, pelo sangue dele derramado, nós temos a salvação. Então nós
podemos crer nisso, confiar nisso e ter essa esperança que um dia a alegria vem, e a alegria da vida eterna vai ser maior ainda, porque diz a palavra de Deus que lá não haverá pranto, nem choro, nem ranger de dentes. E eu quero ler mais um texto que vai falar sobre isso, Apocalipse capítulo 21, verso 4, lá em Apocalipse 21, verso 4, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então lá no céu, e o Senhor Jesus está falando através de João, aquilo que vai estar acontecendo lá no céu, na vida eterna, lá não vai ter pranto, lá não vai ter luto, lá não vai ter choro, lá vai ter a alegria eterna. Então por isso que Jesus diz lá no Evangelho de João 16, que muitos de nós estaremos tristes, mas depois virá a alegria. E a alegria dos apóstolos foi da ressurreição do Senhor Jesus, que Ele ressurgiu, que Ele está vivo, venceu a morte, para dizer para você: eu posso vencer a morte e te dar a vida eterna, a vida na eternidade comigo, na minha presença. Por isso você tem que colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. O verso 5 vai dizer: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que são mansos, porque eles herdarão a terra. Então o manso vai herdar a terra, e é uma herança aqui. Jesus está falando agora de uma herança aqui. Só que ser manso por si só, nós não somos. A gente não consegue muitas vezes. E logo vem a explosão, logo vem o ser tempestivo, né? A gente começa no impulso a fazer coisas com agressividade. Quando as coisas se levantam contra a nossa vida, a gente vem com agressividade. E a Bíblia diz para a gente ser manso. E aí é que eu digo que há uma sequência de uma vida com Deus. Ser quebrantado de espírito, ser humilde de espírito, você chorar diante do Senhor para ter a presença do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. E agora a primeira palavra: ser manso. Olha aí como é que vai aumentando, vai progredindo a sua intimidade com Deus e a sua vida com Deus. E os mansos herdarão a terra. Deus já não está falando de herança lá nos céus, Deus já está falando de herança aqui na terra, de vida aqui na terra. Você vai herdar as coisas aqui na terra. Então você precisa aprender a moldar o seu temperamento, né? Moldar o seu caráter em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, seu temperamento cuidado pelo Espírito Santo, pelo Senhor, e aí você vai ver o Senhor te conduzindo a essa mansidão, e aí você vai conquistar as coisas aqui na terra. A Bíblia diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então é pelo Espírito de Deus que nós vamos controlar o temperamento e vamos ter a mansidão para conquistar todas as coisas. Deixa eu ler alguns textos. Eu queria dar o exemplo aqui de Moisés, lá em Números, capítulo 12, verso 3, vai nos dizer assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Como que Moisés teve que ser manso com aquele povo de Israel rebelde, com aquele povo de Israel que muitas vezes quis aprontar com ele, quis tomar a liderança, né? A rebelião de Corá, que quis dominar e tomar a liderança, que ele deveria ser o líder do povo de Israel, e Deus destruiu, e Moisés teve que cuidar de tudo isso com mansidão, né? Um povo que em 11 dias poderia chegar na terra prometida, mas que rodou 40 anos, porque precisava ser trabalhado por Deus. E olha aí o que o Senhor está fazendo. O Senhor está trabalhando conosco.
tudo que estava de planejamento, de sonho, né? Os poderes. Cadê o poder do dinheiro? Cadê o poder da compra agora? Cadê o poder dos sonhos, dos planejamentos, das grandes viagens, das grandes conquistas? O Senhor disse, para tudo. Agora eu quero ver quem são os verdadeiros adoradores. Agora eu quero ver quem são os remanescentes fiéis. Agora eu quero ver quem são aqueles que vão caminhar comigo na minha presença. E é isso que o Senhor está falando através disso. E Moisés foi manso. E o que aconteceu? Ainda que ele não tenha entrado na terra prometida, ele levou o povo até a entrada da terra prometida. E praticamente ele conquistou a terra, né? Alguns podem dizer, mas Moisés era para ter entrado e ter conquistado. Mas depois ele conquistou algo maior, que foi a vida eterna. Porque ele morreu ali, o Senhor o sepultou, e o Espírito dele foi a presença de Deus, foi a vida eterna. Ele conquistou algo maior. Mas o manso conquista a terra, e Deus deu a terra a ele, Deus deu a terra ao povo, como prometeu a ele. E tudo pela mansidão e pela obediência de Moisés. Então nós precisamos viver uma vida mansa aqui na terra, ser manso aqui na terra. Outro texto que eu quero compartilhar está em Isaías 29, 19. Isaías 29, 19 diz assim, os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. Irmãos, a nossa alegria está no Senhor. E diz a palavra de Deus que a alegria no Senhor é a nossa força. Quando você se alegra no Senhor, você fica forte. E aí não tem pensamentos maus, pensamentos ruins, não tem depressão, não tem pensamentos de ansiedade, não tem pensamentos de angústia. Os pensamentos são de força, porque você se alegra no Senhor. Então coloque sua vida nas mãos do Senhor, se alegre nele. Peça ao Senhor para moldar o teu temperamento. Se alegre no Senhor e você vai ver a força que o Senhor vai te dar e você vai ver Deus operando na tua vida. Quero compartilhar mais um texto ainda falando dessa mansidão. Mateus 11, 29. Mateus capítulo 11, verso 29 diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Esse texto é tremendo, irmãos. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O Senhor é manso, então nós precisamos aprender a mansidão com o Senhor Jesus, né? E olha o que o Senhor diz, aquele que pratica a mansidão, aquele que vive a mansidão, aquele que é manso. Olha o que diz a última frase, e achareis descanso para a vossa alma. Quando ele fala aqui em descanso para a alma, ele está falando de alma, o teu ser vivo. Nós somos feitos de corpo, a matéria, mais o espírito, o fôlego de vida, que é o Nefesh Hayah. Os dois juntos, o corpo mais espírito, é igual à alma vivente. Então, quando ele diz que você vai achar descanso para a sua alma, ele está se referindo descanso para a alma aqui na terra. Descanso para a sua vida aqui na terra, para o seu viver aqui na terra. A mansidão faz herdar a terra. Bem-aventurados dos mansos, porque eles herdarão a terra. Ele não está falando de vida eterna. A vida eterna é entrega de vida nas mãos do Senhor Jesus, e nós somos salvos pela graça dele, não é pelo nosso merecimento. Ninguém merece, nem eu mereço, tá? Então ninguém merece. A salvação é pela graça, pelo sangue de Jesus.
Mas ele está falando de descanso da alma. E alma é o meu ser vivo. Alma é o meu ser andando, falando, caminhando, vivendo aqui na terra. É o que diz lá em Mateus 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, quando Jesus diz, aprendei de mim que sou manso, porque encontrarão descanso para a vossa alma, é conquista e descanso para a alma aqui na terra. É porque quando você vive essa mansidão, acaba o dia, você vai deitar à noite, você deita em paz. Você tem a paz de Jesus na sua vida. Amém? Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Verso 6, é o último verso. Diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Irmãos, quantas vezes a gente fica injuriado com as coisas erradas que os outros fazem, né? Você está no trânsito e de repente o cara corta na faixa dupla, você está parado no sinal e o cara vem por fora e entra na sua frente para querer sair primeiro. E aí quantas vezes você fica injuriado, você fica irritado com isso, né? Quantas vezes você está tentando fazer as coisas corretamente, vê alguém, faz uma ludibriação, faz uma coisa e tenta entrar na sua frente e muitas vezes pega aquele lugar que você achava que era seu e aí a gente fica injuriado e diz isso não está certo, isso está errado. Quantas coisas acontecem na vida e que você fica injuriado, você fica chateado porque você está vendo que as coisas estão erradas e não há justiça naquilo, né? O Senhor Jesus fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas eu queria te dizer uma coisa, quando você tenta fazer justiça com as próprias mãos, você perde a razão. Quando você tenta fazer a justiça, você tenta entrar naquilo que está errado para consertar pelas suas forças, você pode se dar mal. Diz a palavra de Deus que o Senhor é quem nos justifica. Ele é a nossa justiça. Então nós precisamos entregar todas as coisas nas mãos do Senhor para Ele fazer a justiça. Para Ele fazer aquilo que é certo, é Ele fazer aquilo que é correto. Creia! Sabe o que tem acontecido muitas vezes na nossa vida? A gente já não tinha mais fé. A gente já não tinha uma prática de fé, uma vida de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí o que acontece? Quando a gente vê alguma coisa errada, a gente quer resolver pela nossa força. E não pode. Nós precisamos aprender a crer em Jesus. Esse é o momento de você voltar a aprender a confiar no Senhor Jesus. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é o dono da tua vida. E você precisa voltar a aprender a confiar nele. Você está recluso dentro da sua casa, você está preso dentro do seu lar. O que você pode fazer agora? Você pode fazer alguma coisa? Você vai andar na rua, você não está vendo o vírus, e de repente você tem que andar. E os policiais que estão tendo que andar na rua, os médicos que estão nos hospitais, aonde está o foco do ninho dos vírus com as pessoas que estão infectadas? Eles têm que confiar no Senhor e depender do Senhor. Crer que o Senhor vai livrá-los, porque eles estão ali como canais de Deus também, como instrumentos de Deus para ajudar o próximo. Então é tempo de você confiar no Senhor. Chegou a hora de você depender do Senhor. Suas armas são agora a leitura da palavra e a oração. Meditar na palavra de Deus para aprender a confiar no Senhor e a oração. Todas as suas armas de barganha, conquista, tentar controlar as coisas com o seu jeitinho, foram jogadas por terra.
Agora você precisa depender do Senhor e confiar no Senhor. E aí quando o texto diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, é hora de você dizer para o Senhor, o Senhor está agora nas tuas mãos. Essa causa aqui está nas tuas mãos. E Ele vai operar. É Ele quem vai abrir a porta. Ou vai fechar. Porque às vezes você está querendo que Ele abra a porta, mas Ele está vendo lá na frente e Ele está dizendo para você, essa porta não vai ser boa para você, eu vou fechar essa porta. E você vai ter que aprender a confiar, a ouvir o que o Senhor tem para te orientar, te ministrar e te dizer que você precisa confiar na justiça dele na tua vida. Então, nós precisamos aprender isso. Eu quero ler 2 textos ainda para a gente falar sobre isso, sobre ter fome e sede. Isaías 55:1, né? Livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 1, diz assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, e sem preço, vinho e leite. É complicado, né? Como comprar sem dinheiro? Como não ter dinheiro e comprar? Como não ter dinheiro e ter as coisas? Se a sua vida está nas mãos do Senhor, o Senhor é aquele que supre. O Senhor é aquele que sustenta você. Aqui em casa estamos eu e a esposa desempregados. Mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem usado pessoas para nos abençoar. E não nos faltar. Eu quero dar esse testemunho. Não nos faltar. Não temos muitas vezes para fazer um extra. Mas não nos falta nada. Porque o Senhor tem nos sustentado. E nós louvamos ao Senhor por aqueles que têm abençoado as nossas vidas. Aquelas pessoas que têm nos abençoado, têm nos sustentado, têm nos ajudado, nós louvamos a Deus, nós oramos por elas, para que o Senhor sustente, o Senhor multiplique na vida delas. Porque Deus tem nos abençoado e eu não posso deixar de parar de pregar, não posso deixar de administrar pessoas, cuidar de pessoas, porque o Senhor tem nos abençoado, porque essa é a obra que o Senhor me chamou, essa é a obra que eu preciso fazer, e por isso nós estamos gravando essas mensagens para ministrar a sua vida. Bem-aventurados que têm fome e sede, e você vai comprar sem dinheiro. Como comprar? O Senhor vai trazer a solução daquilo que tem sido injustiça na sua vida. O Senhor vai trazer a resposta para aquilo que está faltando do pão de cada dia. O Senhor vai usar vidas pelo Espírito dele. E você, meu irmão, que é canal de Deus, precisa estar ligado com o Espírito Santo, porque ele vai falar contigo. Ele vai dizer, liga para fulano. Ou ele vai dizer, faz lá uma bolsa de compra e vai lá e entrega na casa de fulano ou beltrano. E você vai ver que vidas vão ser abençoadas através de você. Você vai ser canal de Deus e Deus vai multiplicar na sua vida também. Então seja instrumento do Senhor, canal de Deus, para que vidas tenham a sua sede e fome saciados. Bem-aventurados têm fome e sede, porque eles serão fartos. Em todos os sentidos, não é só em justiça, não. Todos os sentidos, o Senhor é aquele que nos farta. Ainda Isaías 65, verso 13. Isaías 65, verso 13 diz assim: pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. A palavra de Deus está dizendo que os servos do Senhor, o Senhor vai saciar a fome e a sede. Mas aqueles que não são servos do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia deles.
Então que ninguém pise em ninguém, mas que seja uma hora de você colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Pastor, eu creio no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus é muito bom. Mas diz a Bíblia que até o diabo crê. Você precisa fazer uma coisa que o inimigo não vai fazer. É convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Se você crê em Jesus, é o primeiro passo. Porque com o coração se crê para a justiça. Mas você precisa confessar com a sua boca. Então diga para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu quero te convidar hoje para que tu sejas o meu Senhor, o meu Salvador, o dono da minha vida, e eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Coloque sua vida nas mãos do Senhor Jesus, e o Senhor vai operar na sua vida. Viu como tem um crescimento? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Olha como é que está aprofundando a vida espiritual. Essa caminhada espiritual foi o que o Senhor Jesus ensinou para os apóstolos, para que eles pudessem ser canais de Deus. Deus está preparando você para que quando tudo isso acabar, haja um grande avivamento aqui na terra. E esse avivamento vai mostrar que Jesus é Senhor e Rei, soberano sobre todas as coisas. E você vai ter que viver isso. Então que você aí no seu lugar possa convidar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. Eu quero orar para a gente estar encerrando esse estudo 2 do Sermão da Montanha. E espero amanhã colocar mais um. Se não for amanhã, quando eu conseguir gravar a parte 3 do Sermão da Montanha. Mas eu quero orar com você agora. Senhor, eu quero que o Senhor esteja visitando agora todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem. Que o Senhor esteja tocando no coração deles, esteja ministrando a vida deles para o teu louvor e para a tua glória. Senhor, vai lá com o teu Santo Espírito, naqueles que estão ouvindo agora e toca neles. Tira, Senhor Deus, toda angústia, toda ansiedade, toda dor. Tira toda lágrima, todo choro, toma nos braços, consola, carrega no colo. Senhor, ministra a eles a tua mansidão e sacia as necessidades, mas que haja neles verdade de hoje em diante, numa caminhada contigo, para o teu louvor e para a tua glória. E aqueles que estão se colocando hoje diante de ti, que o Senhor possa selar a vida deles com o teu Santo Espírito, ó Pai, e fazer nova todas as coisas nessas vidas. E aos teus servos, que haja uma transformação, que haja uma mudança de comportamento, de atitude, de vida contigo, para que o teu nome seja engrandecido na vida deles. Nós oramos e entregamos, ó Pai, essas vidas no teu altar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria agradecer a você que está caminhando conosco aí nesse estudo, e eu queria pedir a você algumas coisas. Primeiro, vai lá e curta na nossa página do YouTube, bota lá, curte lá, compartilhe esse vídeo à vontade, você pode compartilhar com quem você quiser, não tem problema nenhum, né? E eu não sou ciumento, então pode mandar para quem você quiser essa mensagem. Se você sentiu que abençoou a sua vida, pode compartilhar à vontade. Mas não esqueça de inscrever lá no canal. Vai lá no canal e clica lá em inscrever e você estará inscrito. E isso vai abençoar as nossas vidas e brevemente eu poderia talvez até fazer mensagens ao vivo, né? Online, e a gente vai poder glorificar o nome do Senhor junto nesse canal do YouTube aí junto com você. Amém? Muito obrigado, que o Senhor te abençoe e ore por nós também, porque nós precisamos das suas orações. Amém.